Nossa matéria agora é ética pastoral, tá bem? Esta é a lição de número 2 e nós vamos falar sobre a administração financeira da igreja, página de número 26. Isso aqui é o verdadeiro calcanhar de Aquiles de qualquer administrador de igreja, de qualquer pastor, que é a questão financeira. Vivemos em um país capitalista que gera dinheiro, gera renda, gera capital, gera e gira. Agora, mesmo sendo um país capitalista, nós temos aí igrejas que elas são ostensivas, entra muito dinheiro. Existem igrejas de médio porte, entra, mas sai, fica equilibrado, e tem igreja que não entra dinheiro mesmo. Quer dizer que a despesa é maior do que a receita. Então, quando a gente vai falar em administração de igreja, a princípio, ela não é uma entidade comercial, é uma entidade filantrópica. Essa é a cabeça do pastor. Estou administrando uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Ela não está aqui para poder gerar dinheiro, ela está aqui para poder ministrar o Evangelho e o Evangelho causar um bem social. Quer dizer, quem está do lado de fora da igreja vai enxergar ela como uma instituição filantrópica para auxiliar a sociedade que a gente chama de sociedade civil. Você tem a sociedade civil e você tem a sociedade militar. Nós somos a sociedade civil, não somos militares. Bom, agora que eu sei que a igreja é uma instituição filantrópica, que eu tenho que ter esse tipo de mentalidade, que ela não está aqui para gerar dinheiro, mas ainda assim ela precisa ser autogestora. Toda a igreja precisa ser autogestora, já que ela não vai ter subsídio do governo. Também não existe nenhuma entidade para-eclesiástica que fica do lado da igreja que vai sustentar ela. Quem é que vai sustentar a igreja? Já que ela não gera dinheiro, ela tem que ser autogestora. Virão as ofertas, os dízimos, as contribuições e as doações. É assim que ela vai se manter. É a própria membresia da igreja quem vai gerar receita para a igreja. O que é receita? Quando a gente está falando de economia, ou estamos falando de contabilidade, não propriamente de economia, o que é a receita? É o montante de dinheiro que entra. Pronto, isso é receita. É a quantidade de dinheiro que entra. Ao lado da receita tem as despesas, a quantidade de dinheiro que eu devo. Quer dizer, por isso chama despesa. A receita vai entrar, a despesa vai sair. Numa igreja de alto porte, o que a gente entende? Que a receita é maior do que a despesa. Numa igreja de médio porte, a receita e a despesa se equilibram. Não dá para ela ter grandes saltos, grandes voos. E uma igreja de pequeno porte, geralmente a despesa é maior do que a receita. Deveria ser o contrário. Uma igreja pequena deveria ter menos despesa e mais receita. Uma igreja maior deveria ter mais despesa e menos receita. Mas o que é que acontece? O que transforma uma igreja de pequena numa igreja grande? Pequeno porte e grande porte. É a administração do dinheiro, das finanças da igreja. É o equilíbrio das contas. Ao mesmo tempo que você tem a despesa, quer dizer, aquilo que eu tenho que gastar, despesa faz parte da vida diária de uma igreja. Eu também preciso ter um investimento, porque se eu não fizer um investimento, a igreja não cresce, o ministério não cresce, ninguém cresce. Uma igreja que o pastor assume com a mentalidade de igreja pequena, vou ficar pequeno, vou me manter pequeno, é uma igreja que ela não vai ter grandes saltos e não vai ter investimento nela. Qual que é a mentalidade que a gente precisa criar então no pastor? Que ele deve ser um investidor. Vai investir em quê? No reino de Deus. Vai investir na igreja. Porque onde que está o dinheiro que vai fazer com que a igreja cresça? Como a gente ouvia nosso pastor aqui dizer, o dinheiro está no bolso do povo. Esse é um país capitalista. Se no um país capitalista, existe giro. Tem giro. Dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai.
tem giro de capital, por isso que é um país capitalista. O dinheiro está no bolso das pessoas, e as pessoas elas vão ser ofertantes voluntariamente e dizimistas também voluntariamente, só que com um grau mais de obrigação. Para que o pastor ele possa ter um sucesso financeiro, ele tem que estimular os crentes a ofertarem e a serem dizimistas. E para isso existe uma matéria chamada mordomia cristã, teologia da mordomia cristã. Essa matéria ensina o pastor e os membros da igreja a como administrar os seus bens materiais. Isso é teologia da mordomia cristã, estritamente voltada para os bens materiais. Hoje estamos num salão, estamos pagando aluguel neste salão. O salão ele cobra um aluguel de R$1.000. Quem tem que pagar? Os membros. Eu tenho 10 membros. Os 10 membros precisam ser ofertantes e dizimistas. Isso aqui é altamente materialista. O dinheiro é material, o salão é material, o aluguel é material. A água do banheiro é material e a luz do ambiente é material. A caixa de som é material, enfim, tudo ali é material. Por isso, teologia da mordomia cristã, voltada estritamente para a administração dos bens materiais. O que eu tenho que fazer? O pastor tem que saber, tem que ter domínio da teologia da mordomia cristã para ensinar os membros a serem, primeiro, dizimistas e ser um dizimista fiel. O que é um dizimista fiel? É aquele que todo mês está presente com o dízimo, 10% dos seus rendimentos. Se é líquido, se é bruto, existe uma discussão em aberto. Alguns crentes têm fé e instrução de que deve dizimar do líquido, outros do bruto. O que é o líquido? É o que veio na tua mão. O que é o bruto? É aquilo que você ganha ficticiamente. Isso é o bruto. Ficticiamente. R$1.000 é o salário bruto. O que vem na mão? 600. Vai dizimar dos 1.000 ou vai dizimar dos 600? Aí vai da orientação do pastor. Alguns alcançam fé, dizimam do bruto, outros do líquido. É uma discussão em aberto. A gente pergunta o seguinte: se eu der dízimo do bruto, significa que eu tenho que dar dízimo também das minhas dívidas. Quem dizima do bruto também dizima da dívida. Por quê? Porque todos os impostos são deduzidos não do líquido, mas do bruto. É de lá. Se o dízimo for comparado com um imposto, quer dizer que eu vou tirar os 10% do bruto, e Deus está participando também das dívidas da pessoa. Seu entendimento espiritual, teológico e das escrituras. Se eu der o dízimo para Deus do lucro, quer dizer que Deus está participando do lucro, não, do líquido. Deus vai participar só daquilo que vem na minha mão. Deus não participa das minhas dívidas, só participa do meu líquido, do que eu tenho na mão. Vai da instrução que o pastor tiver, porque o pastor só pode ensinar aquilo que ele vive concretamente. Se ele dizima do bruto, vai ensinar o pessoal a dizimar do bruto. Se ele dizima do líquido, vai ensinar o pessoal a dizimar do líquido também. Agora, existe sonegação de dízimo. O que é a sonegação do dízimo? É que nós não conseguimos alcançar 100% de dizimistas na igreja. Não conseguimos. E por que não conseguimos? Ou o ensino é falho, entendeu? O ensino não é correto, bem? Ou realmente está acontecendo uma precarização do salário, o pessoal não tem dinheiro no bolso, não tem, ou o pecado da avareza. No primeiro, a culpa cai sobre o púlpito, o pastor, teologia pastoral. Esse é o tema da nossa matéria. É o pastor que não ensinou, por isso que ele não alcança 100% da membresia instruída e dizimista. Esse é o primeiro caso. A culpa cai sobre o pastor. Segundo, os membros não são dizimistas porque o salário está precário. O desemprego está tomando conta. Quer dizer que o camarada ele não vê a hora de pagar a conta de luz, não vê a hora de colocar um mantimento em casa. Ele vem com a mesma roupa todo mês por causa que ele não consegue trocar o guarda-roupa dele. Aí é uma situação precária. Está todo mundo na mesma. A culpa é de quem? Aí você tem uma coisa natural, é do sistema, é do governo, são as políticas externas.
Agora, a terceira que é perigosa, que o pastor tem que combater, a avareza. A avareza é pecado de idolatria. A pessoa que se apega aos seus rendimentos e não dizima a Deus por avareza, está em pecado. Esse está em pecado. Então, se eu estiver ensinando sobre dízimo, eu não vou ensinar para a pessoa que não dizimar é pecado, eu não ensino. Você que não é dizimista, você está em pecado, eu não vou ensinar assim. O que eu ensinarei? Você que não é dizimista, porque é avarento, está cometendo pecado de idolatria. É outro pecado. É outro. Porque o avarento é aquele que tem condições e ele não quer participar dos bens materiais da igreja, da prosperidade financeira da igreja. Então, quando a gente começa a falar de finanças da igreja, primeiro, tem que haver uma teologia da mordomia cristã na cabeça do pastor. Essa teologia ele tem que colocar na cabeça do povo que a igreja é material, tudo gera despesa, tudo. Terceiro, que a gente não consegue fazer investimento em nenhuma área se a igreja não tiver recursos. Não adianta prometer 10 cestas básicas se o pessoal não sabe nem trazer alimento para a Santa Ceia. Não adianta. A igreja tem que ser conscientizada dessa materialidade da igreja. Bem? Então é isso. Teologia da mordomia cristã, ensinar a igreja e colocar na cabeça da igreja a ideia de vamos avançar, vamos investir, vamos crescer. E a partir daí vem depois o controle, começa a entrar dinheiro. Porque o povo instruído por uma teologia sadia da mordomia cristã, esse povo instruído vai aumentar o índice de envolvimento e vai diminuir o índice de inadimplência. Quer dizer, eu não tenho 50% hoje dos membros dizimistas, mas se eu começar a ensinar, eu vou de 50 para 51, 52, 53, 55. Existem maneiras de colocar as pessoas para dizimarem, tá? Darem testemunho da sua prosperidade. Tem que envolver o pessoal. E depois você vai incentivar as pessoas a serem ofertantes. São as chamadas ofertas voluntárias. É o que a gente chama geralmente de rateio. Temos que fazer a pavimentação aqui do nosso estacionamento. Fica 20 mil reais. Dá uma cota aí de 100 reais para cada membro, porque a gente tem aqui tantos membros. É um negócio totalmente matemático. Eu pego o valor do investimento que eu quero fazer, divido pelo número de membros que eu tenho na minha igreja que já são dizimistas, 51%, 60%, não vou contar os 40%. Por que eu não conto? Por causa que eu estou fazendo um orçamento. E eu tenho que contar com aquele que já é dizimista, porque geralmente quem é dizimista é ofertante também. E aquele que não é dizimista, dificilmente ele é ofertante. Aí não tem a fidelidade, não é um negócio constante, é fortuito, é de vez em quando. Nesse aspecto, o pastor tem que ser bem racional, é uma lógica. Eu tenho 60% de dizimistas na minha igreja, o meu orçamento é X, eu tenho que pegar esses 60%, dividir entre eles uma cota, para que eles participem, e vou dar um prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu tenho que ter o sinal, para começar a fazer o empreendimento na igreja. Ora, e por que eu não conto os outros 40%? Porque você vai ter um orçamento irreal na mão, fictício, não vai funcionar. Você vai aliviar aqueles 40% ou 50% que já são dizimistas, e você vai ficar sem o dinheiro daqueles que não são dizimistas, nem ofertantes, nem nada. Só dá para você contar com quem está envolvido. Só. Isso aqui é estratégia. Tem que ser absorvido isso aqui. Vai ser ensinado. A partir daí, eu já tenho despesas, eu já tenho uma doutrina, um ensino para o pessoal, eu já tenho um crescimento em valores reais, já começo a falar de investimento para a igreja, de crescimento para a igreja, e naturalmente, então, eu vou querer sair do salão que eu estou alugado para pensar, vou comprar um terreno. Se eu vou comprar um terreno, eu tenho que envolver a igreja na compra do terreno, porque não é o pastor que compra o terreno, o pastor é o administrador. Só que tem que manter a transparência, e aí tem muito pastor que peca nisso, ele não mantém a transparência, que é uma prestação de contas, sabe? Se não vai no detalhe, na planilha analítica, entendeu? Vai pelo menos a grosso modo. Irmãos, estacionamento ficou 20 mil, nós arrecadamos 10 mil, nós demos 7 mil de entrada, estamos devendo tantos mil, tantas pessoas falaram que ia se envolver e não se envolveu. Quer dizer, se a pessoa quiser ir no detalhe, aí ela vai ter que se aproximar da diretoria da igreja.
Né? Tem uma mesa maior ali para o senhor. Essa está baixinha, hein? Tem uma maior ali. Né? Então, está entendendo que esse aspecto ele é bem racional? Ele é frio. Ele é frio. Porque eu não posso assumir uma despesa sem ter um planejamento para isso daí. E é nesse ponto que eu falei que as despesas da igreja são um calcanhar de Aquiles. Para quem não conhece a lenda de Aquiles, ele foi banhado no rio da imortalidade, então ele se tornou imortal. Ele era imortal. Só que a mãe dele pegou e segurou ele pelo calcanhar para o rio não levar ele embora. E foi a única parte que ficou de fora que ele não foi banhado. Num dia, numa guerra lá em Troia, uma flecha sem querer pegou no calcanhar dele e ele morreu. Quer dizer, é a única parte que está de fora que é o calcanhar de Aquiles. Finanças é o calcanhar de Aquiles do pastor. Porque se ele não criar uma mentalidade da igreja de se tornar dizimista e ofertante, ela não vai se tornar. Tem uma zona de conforto, e essa zona de conforto é o seguinte: eu tenho mais o que fazer. Eu quero comprar meu carro, eu quero modificar minha casa, eu quero passear, eu não quero ficar pegando meu dinheiro e investindo naquilo que eu nem sei para onde vai, o que vai acontecer. Mas se o pastor conscientizar a igreja e começar a mostrar materialmente que o investimento dela está redundando em crescimento para o reino de Deus, o coração se abre, vai abrindo aos poucos. Chega um dia em que a pessoa fica constrangida por não ser dizimista. Não é do dia para a noite, mas tem uma hora que, sabe, é tanta bênção, tanta materialidade, tanta prosperidade para todo mundo, para a igreja e para os membros, que aquele que pode e não é dizimista começa a ficar constrangido. Por que eu não sou dizimista? Por que eu não sou ofertante? Por que eu não participo de nada? Não participo do banco, não participo do ar-condicionado, não participo do piso, não participo do estacionamento, não participo do som, eu não participo de nada, mas eu quero receber muita atenção. Eu quero receber os cuidados pastorais. E aí, se eu não receber os cuidados pastorais, começa a reclamar. Vamos fazer então gestão de dinheiro? Vamos. Aí vem a questão de quem é que vai tomar conta do dinheiro diretamente? É o tesoureiro. Esse é o braço direito, esse é o homem de confiança. Tem que entender de números? Tem que entender de números. Só que essa pessoa vai ser mantida sob vigilância do pastor, e isso é ruim. É ruim, por causa que ele, o tesoureiro, tem que ter a sua própria fonte de renda. Então, tem o seu trabalho, ou é um empresário, ou é um empregado, ele tem a sua fonte de renda. Esse serviço que ele presta para a igreja como tesoureiro é um trabalho voluntário, e com prestação de contas. Prestação de contas a 4 mãos, ou a 6 mãos. Primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Tudo documentado, nada na confiança, tudo documentado, entradas e saídas, débitos e créditos, dívidas e despesas, tudo documentado e com protocolo. Porque na hora que o tesoureiro prestar conta, assina aqui pastor, assina aqui protocolo, porque um dos dois é o ladrão da história. Eu estou generalizando? Lógico, mas sempre tem alguém que vai falar, está roubando a igreja. Se não é o tesoureiro, é o pastor, porque não é possível que já trocou de carro, não é possível que está sempre com um terno novo, não é possível que não passa nem. Então, protocolo, entrada, saída, prestou conta, protocolo e guarda. Isso aí tem que ficar arquivado, vai para o arquivo, mantém sempre lá. No dia que alguém levantar uma suspeita, aqui está o relatório, o livro caixa, protocolo, assinatura, data, quem fez e quem não fez. Dinheiro é calcanhar de Aquiles, é milindre. Só tem um que rivaliza com Jesus, com Deus, no reino dos céus: Mamon. Só Mamon é rival de Deus, nem o diabo é rival de Deus. Não podeis servir a 2 senhores, porque o Mamon é senhor. Eu estou tomando conta de uma igreja, vou tomar cuidado com esse detalhe, porque é nesse aspecto aí que eu posso me tornar um perdulário. O que é um perdulário? É um pastor irresponsável que gasta o dinheiro da igreja com aquilo que ele não pode gastar. Isso é perdulário. Eu não tenho necessidade nenhuma de comprar um monitor de 72 polegadas para a igreja enquanto eu não arrumei o teto. Se o teto está caindo, eu não tenho como comprar um monitor. Eu não tenho como pensar na estética se a estrutura está caindo. Aí pode acontecer que o pastor seja um perdulário. Entrou o dinheiro, ficou empolgado, quer impressionar a galera, vai lá e troca o cortinado da igreja. Trocou o cortinado da igreja, mas a parede está mofa. Adiantou?
O pastor pode se tornar um perdulário, gastar o dinheiro sem saber, sem ter critérios. Não vai adiantar nada. Vamos organizar um churrascão aqui. Organiza um churrascão, mas não toma conta da assistência social da igreja, vai ter um monte de murmuração. Churrascão pode vir, deve vir, mas vamos cuidar das torneirinhas abertas, para não se tornar um perdulário. Perdulário é aquele que perde, tá? Aquele que desperdiça. Pode não se tornar tem que tomar cuidado para não se tornar um perdulário, e tem que tomar cuidado para não se tornar um avarento. O avarento, mais uma vez, é pecado de idolatria. Entrou dinheiro, começou a ver dinheiro, mas não está gastando em nada, não está investindo em nada. Está segurando dinheiro para quê? Para aumentar o seu salário? Está segurando dinheiro para quê? Qual que é a intenção do avarento? Porque o avarento ele quer para ele. Talvez ele quer mostrar que lá na sede, no nosso caso aqui, que é o Ministério da Assembleia de Deus, talvez ele quer mostrar na sede lá de que o caixa está bom, super bom. Aí ele vai ganhar um ibope, porque quem mexe com o dinheiro e aumenta a receita, quer dizer que ganha prestígio. Aí ele vai prestar conta lá na sede e mostra que o negócio está bom, tem muito dinheiro, só que a igreja está caindo aos pedaços. Se ele tiver uma verba que ele pode gastar, deve ser gasto naquilo. Tem orçamento, tem necessidade, vou lá e faço o que tem que ser feito. Essa é a ideia, tá bom? Para não se tornar um perdulário, gastar naquilo que não necessita, e também não se tornar um avarento, deixar a igreja cair aos pedaços enquanto o caixa está cheio de dinheiro. E o terceiro perigo que o pastor corre: ser ladrão. Ser ladrão. Neste caso, ele pega o dinheiro para ele, para benefício próprio, não é para terceiros. Entra e sai, mas não vai para lugar nenhum, a não ser para a vida dele, o bolso dele. Olha o perigo. Por isso eu coloco lá um tesoureiro, um segundo tesoureiro. Esse tesoureiro que tenha bom testemunho diante da igreja, diante do ministério, e que tenha coragem de dizer não. Você tem que ter um tesoureiro que saiba dizer o seguinte: olha, a despesa da igreja é essa, a receita da igreja é essa, e o que a gente tem aqui que pode ser mexido é tanto. Nessa situação aqui, pastor, eu não posso liberar para o senhor, mas eu sou o pastor da igreja, vou assinar isso daí. Nesse caso, assina. Não vou assinar não, é só me dar aqui. Não vou poder, pastor. Não vou poder. Como não, mas eu sou o pastor da igreja. Tudo bem, então o senhor assina aqui o recibo. O senhor assina. Mas eu sou o pastor da igreja, por isso mesmo, assina aqui. Porque um dos dois vai ser o ladrão, não vai ser eu. Não vai ser eu. Agora, que pastor que quer colocar alguém na tesouraria que tem coragem de dizer o não? Isso é segurança para mim, segurança para o pastor, segurança para a igreja inteira. Colocar alguém que saiba dizer não e que aceite ser fiscalizado também. O tesoureiro tem que aceitar uma auditoria nas suas contas. O que é um auditor? Pode ser de fora, tá bem? Ou pode ser uma auditoria interna, ou pode ser o próprio pastor. As contas não estão batendo, meu irmão. O que está acontecendo? Opa, as contas estão batendo. O que está acontecendo? Parabéns, ou então muda o homem, muda a pessoa, tá? Aí nós vamos falar, essa é só mais uma falha mesmo, bom, são alguns conselhos, mas uma vez que eu sei que o caixa da igreja está sendo muito bem cuidado, aí eu estou descansado agora para pensar em outras áreas da igreja. Quer dizer, nós vamos falar agora sobre a postura dos ocupantes do púlpito da igreja. Uma vez que eu dei conta de que o meu caixa está funcionando direitinho, minha igreja está prosperando, as coisas estão acontecendo, agora eu posso me preocupar com as outras áreas da igreja também, porque a igreja não é só dinheiro. Tem que ser separado um dia específico para fazer a prestação de contas, mas não é todo dia, não é o tempo todo, mas um dia tem que ser específico, e nesse dia aí é o dia que se aperta os parafusos, né? Me dá tempo para eu cuidar das outras áreas da igreja, que é o púlpito. O pastor precisa cuidar do púlpito da igreja, é o que a gente vai ver agora.